Você sabia que Jesus pode largar tudo para vir atrás de você? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre esse amor incrível de Cristo. Semelhantemente a um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perde, ele larga 99 e vai atrás da perdida. Mas onde é que a gente vai achar isso na Bíblia? Bom, isso tem no Evangelho de Mateus, isso tem no Evangelho de Lucas. Eu vou pegar em Lucas. Então, Mateus, Marcos e Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia, lá do Novo Testamento, lá no capítulo 15, mas antes de eu te mostrar essa história tão linda, eu vou colocar um pouco de contexto para você entender melhor. Jesus estava à mesa, estava comendo com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, eram judeus que cobravam impostos para Roma, porque os judeus eram subjugados pelos romanos. Então eles eram odiados, mas odiados com força mesmo. Eles não podiam sequer entrar na sinagoga. Pensa assim num povo excluído, mas assim, odiado mesmo. Esses eram os publicanos. E os pecadores que Jesus estava eram pessoas imorais, eram pessoas que viviam sem obedecer à lei de Deus. Também nesse texto vai mostrar que Jesus estava cercado de escribas e fariseus. Escribas eram os judeus que faziam cópias da lei de Deus, aquilo que a gente chama hoje em dia de Velho Testamento. Então eles conheciam como ninguém a Bíblia. Então Jesus estava com pecadores, estava com publicanos, estava com escribas e fariseus. Fariseu era um ramo do judaísmo que eles inventaram uma série de regras, mais de 600 mandamentos. Eles colocaram uma carga pesadíssima nas costas das pessoas e que era praticamente impossível seguir. Eles eram extremamente legalistas, radicais, só que eles eram também hipócritas. Importante observar isso, eles eram hipócritas. Eles tinham toda essa coisa exterior, mas por dentro eles não tinham temor a Deus. Eles eram assim, não eram pessoas de Deus, não. Agora que você entendeu mais ou menos o contexto do que Jesus está rodeado ali, a gente vai então para Lucas, capítulo 15. Eu vou ler rapidão aqui para a gente, tá? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde. Você sabe que nós não estamos falando de ovelha aqui, né? Nós estamos falando de mim e de você. Então Jesus larga 99, o pastor larga 99 ovelhas para trás, para ir atrás da que está perdida. O que a gente pode entender disso? O que é largar 99 para trás? Jesus é um ser de glória. Jesus estava presente na formação do mundo. Está lá no céu, rodeado por anjos. Imagina, o ser mais glorioso do universo. O que ele faz? Ele se esvazia de toda essa glória e nasce como um ser humano, como eu, como você. Nasceu ali, da Virgem Maria. Nasceu o príncipe? Não. Nasceu na casa de um marceneiro. Nasceu pobre, cresceu humilde. Viveu com honra e glória? Não. Morreu sem piedade alguma, crucificado, com requintes de crueldade, recebeu toda a ira de Deus que era destinada a mim, destinada a você, pelos nossos pecados. Jesus foi ali e pagou por tudo isso. Então ele se esvaziou, ele largou tudo para trás para vir aqui, atrás da ovelha. E como é que essa ovelha se perdeu? Será que essa ovelha se perdeu por distração? Será que você fica distraído com as coisas do mundo? A maior parte das pessoas passa o dia todo nessa
coisa aqui. Vai se distraindo, vai se distraindo. Ou será que essa ovelha deu uma olhadinha num pasto lá longe, achou mais verdinho, achou mais interessante? A gente não é assim também? A gente não fica de olho nas coisas bonitas do mundo, nas delícias do pecado? Ou será que essa ovelha simplesmente ela quis se aventurar numa terra distante? Assim como o seu coração está sempre querendo sair dos caminhos de Deus. Mas não importa como essa ovelha se perdeu. Lembra que nós não estamos falando de ovelha. Porque todos nós já nascemos ovelha perdida. Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos nós necessitamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Redentor. É sobre isso que a Bíblia fala. Sobre a história da redenção do homem. Então, o homem precisa de um Redentor. Precisa de um Salvador. Porque nós pecamos contra Deus. Contra esse ser de infinita bondade, infinito poder, de infinito amor e infinita justiça. Então é justo que nós sejamos punidos. E a gente, por si só, nós não podemos nos salvar. Você só vai se salvar se você ouvir a voz desse pastor que está te chamando, que desceu lá dos céus, que largou 99 para trás. E ele veio te buscar em vales profundos, em lugares perigosos, em abismos. Ele está te chamando. Você está ouvindo? E você acha que a hora que Jesus te encontrar, se você escutar a voz dele, né? Se você aceitar, você acha que a hora que ele te encontrar, ele vai te dar uma bronca, vai ficar jogando na sua cara todos os seus pecados, vai te esmagar com tudo que você já fez ofendendo a Deus? Não, olha só que amor. Quando Jesus te encontrar, vai ter alegria nos céus. Os anjos de Deus vão se alegrar com esse pecador que se arrependeu. Jesus vai te pegar no colo, vai te jogar nos ombros e vai te levar para um aprisco. O que era o aprisco? O aprisco era onde as ovelhas ficavam, onde os pastores tomavam conta delas, onde elas se alimentavam em segurança. Então Jesus não vai ficar te culpando, vai se alegrar, vai te pegar no colo e vai te levar para um lugar muito, muito bom, com todo mundo feliz com a sua presença ali. Aí me fala, sua vida vai ficar triste? Compreende que sua vida vai melhorar muito quando você fizer isso, que você vai ter outra perspectiva sobre as coisas? Você, ovelha perdida, tem aí coisas te assolando. Você tem coisas aí que ficam, às vezes, martelando na sua cabeça. Todos nós temos tristezas profundas, mas você vai encontrar uma alegria se você for a ovelha que Jesus encontra. E Jesus está aqui. Quando você assiste esse vídeo, quando você ouve uma pregação, é a voz de Deus, é Jesus falando: ô, ovelha perdida, o que você está fazendo aí? Vem aqui para mim, vem aqui. Lá em Apocalipse fala que não vai mais ter tristeza, que Jesus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. É isso que te aguarda. Mas para isso é necessário que haja arrependimento, que você se veja como um pecador, como uma ovelha perdida. Que isso pegue profundo em você, que haja um arrependimento genuíno e que você reconheça que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio aqui, habitou entre nós, morreu na cruz pelos seus pecados, que foi uma morte substitutiva. Ele morreu, ele sofreu, ele pagou no seu lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim, ó, está pago. Muitas Bíblias colocam como está consumado, mas é está pago. O que está pago? Está pago o escrito de dívida que tinha contra você. Ele pagou. Se você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, está tudo pago, está tudo certo. Você fica limpinho, limpinho. Por isso que vai ter alegria. Arrependa-se dos seus pecados. Sua vida vai virar outra. Vai ser outra história. E você vai escapar da condenação eterna.
que você possa se reconhecer como uma ovelha perdida, que você possa fazer essa reflexão e que você escute a voz do pastor de Jesus Cristo te chamando. Se você puder curtir o vídeo, compartilhar. Lembra que o meu canal lá no YouTube é Daniel Tetel, Tetel com U, de uva. E lá no TikTok é Vitamina Bíblica. Você ajuda essa palavra a chegar até mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja muito feliz ouvindo a voz do seu pastor. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.